Meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Primeiro, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo também, que é muito importante, você contribui demais para o crescimento aqui do canal do Medeiros. Obrigado a quem já está participando, muito obrigado para quem está chegando e percebendo que esse novo canal do Medeiros aqui, esse novo canal que a gente criou, tem a mesma essência do antigo canal do Medeiros que virou o Glorioso Play, né? Então, vídeos todos os dias falando do Botafogo, trazendo informações atualizadas para vocês, deixando nossa opinião, abrindo debate também aqui para vocês comentarem bastante a opinião de vocês aqui no YouTube do canal do Medeiros. E não poderia ser diferente, o assunto do dia hoje foi a questão do Luiz Henrique. Tivemos também a apresentação oficial do Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares foi apresentado com a camisa 9. O Danilo Pereira cedeu a camisa 9 para o Tiquinho Soares, né? A princípio o Tiquinho ia ficar com a 18, mas o Danilo Pereira, num gesto de humildade, de grandeza, né, cedeu aí a camisa 9 para o Tiquinho Soares, que tem uma história muito legal no Botafogo, né? Então tivemos uma coletiva de apresentação bem legal do Tiquinho Soares, demonstrando todo o seu amor pelo Botafogo. Ele que volta ao Botafogo ganhando um salário, um dos menores salários do elenco do Botafogo, com certeza. Tinha proposta de outros clubes, tinha proposta do Fortaleza para ganhar mais, tinha outras propostas até de fora do país para ganhar mais que no Botafogo, muito mais do que no Botafogo, mas como ele disse, né, é diferente o Botafogo, né? O amor que ele sente pelo Botafogo, realmente o Tiquinho Soares fazendo valer, né, um pouco aí dessa situação de que jogador, claro, jogador pensa no dinheiro, assim como todo ser humano pensa no dinheiro, mas tem certos jogadores que ainda deixa o coração falar um pouco mais alto, e foi esse o caso do Tiquinho Soares. Torço muito para que o Tiquinho consiga, no final desse ano, nos jogos que restam, ter muito sucesso aqui no Botafogo, consiga fazer os seus gols. Deu para perceber que o Tiquinho é um cara muito de grupo também, né? Ele consegue passar uma experiência ali para os mais jovens, né? Ele é um líder de elenco juntamente com o Alex Telles, com o Vitinho, com o Marçal. É um jogador que vai poder passar uma experiência para os mais jovens. Então, assim, eu vi muita gente reclamando, né, dessa volta do Tiquinho Soares, mas se a gente for olhar de uma forma mais ampla, eu acho que o Tiquinho Soares pode agregar nesse grupo do Botafogo, que está precisando de gente experiente, está precisando de gente vivida, né? Tá faltando um pouco isso no Botafogo realmente, tá? Vamos falar então do Luiz Henrique. Hoje tivemos uma notícia que mexeu aí com o coração dos torcedores, né? O Tiquinho Soares falou sobre isso, inclusive na Botafogo TV, o Tiquinho Soares brincou com o Luiz Henrique, falou que o Luiz Henrique tá na hora de voltar, né? Então, eu vou passar aqui, assim, algumas informações que já foram faladas e o que eu apurei, obviamente, né? Eu trago aqui o que eu conversei, respeitando sempre as apurações dos outros colegas, tá? Hoje tivemos uma notícia do Anderson Mota mais cedo, e depois o Manel também trouxe essa notícia confirmando que o salário do Luiz Henrique, que o Botafogo ofereceu ao Luiz Henrique, é o maior salário da história do Botafogo. Se o Luiz Henrique aceitar essa proposta, se der tudo certo, o Botafogo conseguir trazer o Luiz Henrique, vai ser o maior salário já pago pelo Botafogo em toda a sua história, ultrapassando 3 milhões de reais, tá? Se a gente for considerar ali gatilhos de contrato, passa dos 3 milhões de reais, para vocês terem noção. Aí vocês vão falar assim, Medeiros, o Botafogo tá com condição de pagar isso? Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso também, né? É importante que se diga de onde o Botafogo está tirando esse dinheiro. Primeiro, o Botafogo tinha uma folha salarial que era uma das top 5 do Brasil. E isso está dentro do acordo de acionistas. O Botafogo precisa estar com a folha salarial no top 5 do futebol brasileiro, né? Independente se é o Textor, se é a GDA, independente de quem estiver no comando do Botafogo, precisa seguir as regras do acordo de acionistas. E o Botafogo precisa ter uma folha salarial no top 5. O que o Botafogo fez agora? O Botafogo, nesta janela, fez uma limpa no elenco. Então, vários jogadores saíram. Mais de 10 jogadores foram embora do Botafogo. Tuco Correia, Neto, Bastos, Cris Ramos e tem mais um indo embora agora, que é o zagueiro Ítalo. Então, assim, alguns desses jogadores ganhavam um salário
dentro de uma realidade que a gente pode chamar de baixo para os padrões do futebol, mas outros ganhavam muito dinheiro. O Bastos ganhava um salário alto, o Cris Ramos ganhava um salário alto, o Tuco Correia era um salário muito alto, o Neto era um salário alto. Só aqui, 4 jogadores que eu citei aqui, ultrapassa o salário proposto pelo Botafogo ao Luiz Henrique. Se a gente for somar o salário do Tuco Correia, do Neto e do Cris Ramos, 3 jogadores que não deixarão saudades no Botafogo, já ultrapassa o que o Botafogo ofereceu para o Luiz Henrique. Então a estratégia do Botafogo nesse momento é convencer o Luiz Henrique através de um salário que realmente é um salário atrativo para o jogador, né? O jogador tem outras propostas também de times do exterior, que o salário é até melhor do que o Botafogo ofereceu, e aí, obviamente, conta também o valor da moeda, né? Porque o real acaba sendo mais desvalorizado do que o euro, do que o dólar. Então, é mais fácil para esse time europeu fazer um salário que já passe aí o que o Botafogo ofereceu em reais. Porém, vai contar também a seguinte situação. Luiz Henrique e a sua esposa estão esperando um bebê. E o que a gente sabe é que existe uma vontade enorme deles terem esse filho aqui no Brasil, deles cuidarem aqui da criança aqui no futebol brasileiro. Então existe esse interesse muito grande dele sair da Rússia e existe o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Então o Luiz Henrique, pelo que eu pude conversar, está entusiasmado. Claro, a negociação não está fechada com ele porque o empresário dele, obviamente, pensa na carreira do cliente dele, está ajustando alguma negociação ou outra, está pedindo um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, porque o empresário vai fazer isso mesmo. Quanto mais o empresário conseguir de vantagens para o seu cliente, melhor. É para isso que o empresário vai trabalhar. Mas existe um interesse muito grande do Luiz Henrique voltar para o Brasil e o Botafogo é a sua casa. O Luiz Henrique já deu uma sinalização positiva de que voltaria para o Botafogo. É questão de acertar os ponteiros, os detalhes em relação a salários e cláusulas contratuais, e outras questões estão em jogo. Aí você vai me perguntar assim, Medeiros, você está falando como se tivesse uma situação fácil. Não. Eu acho que a situação mais fácil é o Botafogo se acertar com o Luiz Henrique. Porém, a negociação envolve outras questões que acabam tornando ela um pouco mais difícil. Medeiros, o que torna a negociação um pouco mais difícil? Primeiro ponto, o Zenit. O Botafogo precisa fazer aí, concatenar uma situação com o Zenit para que o Zenit receba alguns jogadores em troca, já que o Botafogo não tem condições nesse momento de pagar 40 milhões de euros para comprar o Luiz Henrique, o passe do Luiz Henrique. O Botafogo vai aproveitar, por exemplo, o interesse do Zenit no Danilo para poder abaixar esse valor. Então o Botafogo está colocando o Danilo na jogada, está colocando o Kadir na jogada, para que o Botafogo consiga fazer com que essa negociação avance. E tem um outro detalhe importante também. O Botafogo tem uma dívida ainda da época do Textor, do atacante Arthur, que hoje está no São Paulo. Essa dívida está na recuperação judicial. Então o Zenit aproveitou esse momento para falar, olha, vamos conversar sobre aquela dívida? Pô, lá na recuperação judicial é complicado, né? Eu vou ter um deságio muito grande, vai ter um desconto muito grande no valor que eu tenho a receber. Vamos aproveitar e conversar sobre essa dívida também, para a gente negociar de uma outra forma. Então, todos essas situações que eu trouxe para vocês tornam a negociação complexa, tornam a negociação que se um fiapinho, uma situação dessas pontas que estão soltas na negociação der errado, a negociação vai por água abaixo. Por isso o Botafogo está com uma cautela muito grande, por isso o Botafogo diz que é uma negociação difícil, mas que dá para a gente conseguir. Dá para a gente conseguir se todos esses detalhes derem certo, é óbvio. E não vai demorar para a gente ter uma definição, até porque a janela termina agora no dia 11 de setembro. Então a expectativa do Botafogo é que até a próxima semana já tenha tudo definido, para o sim ou para o não. Então não teremos novela. Não teremos novela nesse caso. Ou o botafoguense vai ficar muito feliz, vai lotar o aeroporto do Galeão,
para receber o seu ídolo, Luiz Henrique, ou o torcedor vai acabar ficando decepcionado porque não conseguiu fechar essa negociação e o Botafogo promete, né, pelo que eu pude conversar, caso a negociação não dê certo, o Botafogo promete um plano B, promete ir atrás de um outro nome para a ponta direita, já que o Botafogo está necessitando de jogadores para essa posição. Já falei para vocês aqui, vou repetir, o Botafogo negocia também com um ponta esquerda, o nome está sendo mantido em sigilo neste momento, e é até bom que fique mantido em sigilo mesmo, porque se vazar agora eu acho que atrapalharia a negociação, tá? Então vamos aguardar pelo menos mais uns dias, mais umas 48 horas aí para esse ponta esquerda, ver se avança esse nome. Tem outros clubes interessados nesse ponta esquerda também, então é uma negociação que também está desenrolando para ver se o Botafogo consegue avançar e ganhar essa concorrência. Botafogo está tendo jogadores sendo oferecidos, tem um meia que foi oferecido ao Botafogo do futebol brasileiro, aqui do Sudeste mesmo, tem um meia que foi oferecido ao Botafogo, e também o Botafogo está atrás de um zagueiro, tá? De um zagueiro, e tem vários nomes na mesa também, o Botafogo negocia com um zagueiro para trazer aí, nesse final de janela, né? O Botafogo sabe que precisa se reforçar, e repito aqui para vocês, cara, se eu estiver atrapalhando, Medeiros, olha só, se tu soltar esse nome aqui, tu vai atrapalhar. Eu não solto, eu trabalho assim, dessa forma, né? Se a fonte virar para mim e falar assim, não, Medeiros, tá muito avançado já tá encaminhado, pode falar sem problema nenhum, aí eu vou e falo para vocês. Então, o que eu sei hoje é isso, sobre o Luiz Henrique, eu sei que tem um ponta esquerda negociando, tá? Que a gente pode ter o nome vazado aí, 24, 48 horas a gente já pode ter o nome vazado. Um meia foi oferecido, o Botafogo tá analisando esse meio campo experiente, tá? Já rodou clubes no Brasil, esse meia que foi oferecido, já rodou uns clubes importantes no Brasil, já foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, não tá numa fase tão legal assim. Vamos ver se o Botafogo vai querer avançar ou não nesse nome. E o zagueiro, eu particularmente não gosto muito desse nome, é um dos nomes, mas esse que eu soube, particularmente eu não gosto tanto dele assim, mas é um jogador que também já esteve num clube grande aqui do Brasil, do Sudeste também, aqui do futebol brasileiro, tá? Então é isso, são um pouquinho de dicas que eu posso dar para vocês aí, é claro que tem vários outros nomes também na lista, não é só um ou dois jogadores que o Botafogo trabalha em várias frentes, né? Mas vamos ver se o Botafogo consegue avançar. Repito, o Botafogo está precisando de reforços e o Botafogo está trabalhando para trazer esses jogadores, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros e vamos torcer muito, porque se o Botafogo conseguir trazer todos esses reforços que ele está almejando, eu acho que o Botafogo vai melhorar muito o nível do seu time, vai melhorar muito o nível do seu elenco para esse final de temporada 2026, ok? A gente traz mais informações a qualquer momento para vocês. Um abraço, até a próxima.